Irmãos, nós estamos iniciando aí uma nova série hoje, e ela vai se estender por 3 domingos, indo até o domingo, dia 25 de agosto. E o título aí promocional, né, desta série, que serve então de chamada, é XYZ, ok? Aí, tá aí. Já é o PowerPoint aqui, não é? XYZ. Alguém desconfia por que essas 3 letras aí no título? Geração, ou gerações, 3 gerações representadas em cada uma dessas letras. Então, do que se trata essa série? Nós vamos falar de gerações, vamos falar de conflito de gerações, vamos procurar princípios da palavra de Deus que nos ajudem a entender a dinâmica da convivência com gerações tão diferentes, mas também pensar sobre os anseios de cada geração e como nós podemos consagrar, seja qual for a nossa geração, o nosso projeto de vida, o nosso plano de vida, para que na nossa caminhada, seja qual for a nossa geração, a nossa história de vida esteja alinhada com a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Porque é isso que a gente vem fazer aqui. A gente vem buscar socorro, a gente vem buscar alívio, a gente vem buscar assistência espiritual da parte de Deus para nortear a nossa vida, nortear a nossa semana. Mas lá na ponta de todo esse esforço que às vezes nos traz aqui, às vezes é uma dor, inclusive, que nos traz por uma experiência de culto como essa, uma expectativa de que encontremos consolo da parte de Deus por uma experiência difícil. Mas lá na ponta de toda essa expectativa, eu espero, e de fato eu quero encorajar que seja assim com você, nós tenhamos esse desejo de viver uma vida para a glória de Deus, viver uma vida que honre a Deus, viver uma vida que cumpra os propósitos de Deus, viver uma vida que esteja alinhado ao coração de Deus, aos planos de Deus para nós. Isso, querido, é um esforço que a gente precisa fazer cada domingo, por isso a gente se reúne. Sabe por quê? Porque cada época tem desafios próprios, não é? A cultura, o mundo que nos envolve e que tentam seduzir a gente, levar a gente para um projeto de vida, às vezes, de tamanho menor, de escala menor, um projeto de vida que se resume a 30, 40, 50, 70 anos de vida. Eu quero dizer para você que se você encontrou Jesus, o teu projeto de vida precisa ter extensão da eternidade. Amém? A extensão da eternidade. A nossa casa não é essa terra, nós estamos agora em Cristo de passagem por esse lugar, temos uma missão recebida do Senhor, que é viver para o louvor e para a glória dele, e a grande conquista da nossa vida é terminar essa nossa jornada aqui e entrarmos na eternidade, ouvindo a voz de Deus dizendo: bendito seja meu filho, minha filha, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então esse é um tema importante porque não fala apenas de conflito de gerações, mas esse é um tema também que fala desse projeto de vida que cada geração tem diante de si, vai elaborando, não é? De anseios, de sonhos, e o que nós esperamos em nome de Jesus é aproveitar esse mês de agosto, que é o mês do Dia dos Pais, mês também da nossa juventude, pensar um pouquinho então sobre a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa convivência e os nossos planos de vida. O fato é que esse assunto tem sido objeto de muita preocupação atual de alguns especialistas em comportamento humano, especialmente nas empresas. O pessoal de recursos humanos anda conversando, pensando, refletindo muito sobre conflito de gerações. E aí aquela matéria, por exemplo, de exame diz 4 gerações trabalhando juntas. Um final feliz é possível? A pergunta já pressupõe que não deve ser muito fácil, né? Você está inserido, de repente, num ambiente em que essas gerações estão se encontrando, convivendo, compartilhando interesses profissionais. Há vários livros, isso aí é só uma ilustração. Se você entrar na internet, você vai encontrar muita matéria sobre isso, né? Muita discussão, muita gente elaborando uma reflexão sobre essas gerações. E o que acontece é que essas 3 letrinhas, né, que nós compartilhamos ali no início, XYZ, são usadas atualmente para descrever pelo menos 3 gerações. E como é que começou essa história dessas letras para descrever essas gerações? Deixa eu te mostrar, deixa eu ver se já está aqui. Esse quadro panorâmico, na verdade, de 4 possíveis gerações e talvez 4 gerações e uma 5ª possível geração. O que aconteceu foi que depois ali da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão de natalidade e crescimento, o pessoal volta da Segunda Guerra e tem muitos filhos. E aí, algum tempo depois, essa geração, nascida ali naquele período pós-guerra,
têm os seus filhos e esses filhos estão crescendo e há sinais de mudança no comportamento da sociedade, a geração que vem, né, os filhos dessa geração chamada Baby Boomers, pós-guerra, né, começa a contestar um pouco os valores recebidos da geração dos seus pais. Bom, e aí o pessoal que gosta de estudar comportamento, né, especialmente o pessoal da área de mercado, para entender o comportamento, entender a cultura de consumo, começou a analisar isso. E aí eles deram o nome de Baby Boomers, aquela geração nascida no período pós-guerra. Deram esse nome por causa dessa ideia de explosão de nenéns, de crescimento de crianças. E aí veio uma outra geração, e como é que é essa outra geração? Ninguém tem muita certeza como vai ser, e aí eles pegaram esse recurso que eu acho que é muito próprio da matemática. Quando você tem uma conta e você tem um número lá que você não sabe, ou um resultado que você almeja, você botava o que letra lá? X, não é isso? Então, o número tal mais o número tal, numa equação é igual, você não sabe o resultado, você botava igual a X. Você aprendeu a fazer conta assim? E aí você tinha que passar de um lado para o outro, né, do sinal de igual e fazer as operações para encontrar o resultado de X. Eles resolveram chamar a geração filha dos baby boomers de geração X. Só que aí eles perceberam que com algumas mudanças do ponto de vista tecnológico e cultural e a globalização trouxeram tanto impacto que os filhos da geração X, ou seja, os netos dos baby boomers, já representavam uma mudança muito significativa de comportamento. E aí eles começaram a estudar essa geração, esses netos do baby boomers, e resolveram chamar de geração Y, ou millennials. E aí, é porque era X, a outra tem que ser o quê? Y. E que vem depois de Y é o quê? Z. Como acabou o alfabeto, tem gente arriscando dizer que há uma outra geração vindo aí e eles estão começando a batizar como alfa. Se vai pegar ou não, né, na literatura e no meio acadêmico, não é a nossa questão. Mas esses são termos que você vai encontrar por aí para tentar caracterizar, nomear, identificar e descrever essas gerações. O que acontece, gente, é que há anos atrás, aí há 40, 50 anos atrás, era comum se falar de conflito de geração pensando em duas gerações, basicamente duas, os pais e os filhos. Havia uma distância mais ou menos de 25 anos de uma geração para a outra. Mas com a revolução tecnológica, com a globalização, né, com uma mudança do panorama cultural e, inclusive, com com a longevidade, com a expectativa de vida aumentando, se percebeu que agora nós estamos vivendo uma época única, em que é possível encontrar nas famílias, no mercado de trabalho, 4, talvez 5 gerações convivendo. Gente, dá uma olhadinha nesse quadro aqui. Expectativa de vida na década de 40. 45 anos e meio, talvez 50 anos. Então, o que acontecia que naquele período pós-guerra ali, tá certo? Qual era a expectativa de vida que a pessoa tinha? Acho que vou viver até os 45, vou viver até os 50 anos. Não é? E os baby boomers nascem sobre essa expectativa. E aí, quando chega na década de 50, isso aumenta um pouquinho, na década de 60 aumenta um pouquinho. A geração baby boomers é mais ou menos ali da década de 40 até a década de 60. Não há precisão quanto a isso. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui antes de continuar esse raciocínio com você. Há muita discussão, há muita literatura, não há consenso ainda, porque isso tudo é um exercício ainda muito recente, não é? E não dá para ser preciso quando se fala de relações humanas, de cultura humana. Mas há uma expectativa, então, de entendimento comum de que ali, de 40 a 45, nasce essa geração chamada Baby Boomers, o grande número de nascimento de bebês, e isso vai até mais ou menos a década de 60, ou, para precisar uma data, um ano, é 64, 65. Então, o que acontecia? De 40, então, a 60, qual era a expectativa de vida? A pessoa vivia até os 52, talvez 60 anos. Por que a gente tem dentro do nosso sistema aquele projeto de vida, uma geração tem, né? Vou me aposentar até aos 60 e 65 anos de idade. De um modo geral, essa era uma referência para a aposentadoria, né? Com a mudança política, a gente não sabe como vai ficar, mas o que acontece é que houve uma surpresa, uma grata surpresa, uma feliz surpresa, amém? Uma coisa boa. Os baby boomers descobriram que eles estavam vivendo bastante. E aí aconteceu que eles estão chegando
aos 75, estão chegando aos 80, estão passando os 80, graças à qualidade de vida que veio nessa geração, com esse tempo, graças aos avanços da medicina, a expectativa de vida aumentou. Mas entenda, era menor naquela época. Bom, para ficar ainda um pouquinho mais claro o que aconteceu e como essas gerações estão interagindo, eu separei um videozinho instrutivo e eu queria projetar esse vídeo a você agora, porque vai te ajudar a ter uma visão muito mais clara dessas gerações e de algumas tendências que há entre elas. Você já ouviu falar de Baby Boomers, Geração X e Geração Y? Pois saiba que o relacionamento dessas gerações no local de trabalho é um grande desafio para as empresas. E para lidar com isso, é preciso conhecer um pouco melhor a história de cada uma delas. Com a volta dos soldados para casa após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um grande crescimento no índice de natalidade em diversos países. Essa explosão de bebês deu origem à geração Baby Boomers. Entre as décadas de 50 e 60, os primeiros Baby Boomers chegaram à adolescência e começaram a revolucionar o mundo. No Brasil, lutaram contra a ditadura. Mudaram os costumes, os comportamentos e os valores da época. Foram a geração da jovem guarda do tropicalismo e do rock and roll. No meio corporativo, seu principal objetivo era construir uma carreira sólida, buscando principalmente uma segurança profissional. Fazia todo sentido vestir a camisa da empresa, pois sabiam que o esforço diário garantiria o sustento da família e seria recompensado no final, mesmo que demorasse um pouco. Nas décadas de 60 e 70, os Baby Boomers já haviam causado uma grande mudança no mundo e, naturalmente, tiveram seus próprios bebês. Mas o que esperar dessa próxima geração? Seriam capazes de dar continuidade a toda aquela revolução? Devido a esse mistério, essa geração foi denominada de Geração X. Cresceram em pleno regime militar e se tornaram jovens ainda na década de 80, quando assistiram às diretas já, pintaram o rosto em forma de protesto e viram a tecnologia entrar de vez em suas casas. A Geração X redefiniu a relação entre trabalho e recompensa, buscando rápido crescimento profissional. Em meio a toda essa competitividade, o trabalho tornou-se uma guerra e ganhava quem chegasse o mais rápido a cargos de diretoria. Nos anos 80 e 90, em meio a grandes avanços tecnológicos, a internet abriu as portas do mundo para os jovens da geração Y. Isso fez com que suas identidades transcendessem o lugar de onde estavam, promovendo conexões com jovens de todo o planeta. Pensamentos, ideias e uma infinidade de conteúdos são compartilhados a todo momento em tempo real. Assim desenvolveram uma maneira não linear de pensar. São dinâmicos, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, pois para eles tudo pode estar junto e misturado. Eles agora representam uma nova força de trabalho. Cargos e hierarquias perderam força, porém possuem grandes aspirações. Querem cada vez mais escolher uma carreira que esteja acompanhada de prazer, estar envolvidos e participar de todo o processo. Reconhecimento e crescimento profissional, nem que seja de degrau em degrau, mas não querem ficar estagnados, por isso ficam desmotivados facilmente quando o trabalho entra na rotina. Mas calma, não se assuste, tenha certeza de uma coisa. O relacionamento dessas gerações, quando bem trabalhado, se transforma numa força poderosa. É como no futebol. Quando um time concilia a experiência e a juventude, forma-se uma equipe unida e vencedora. E quem ganha com isso é a empresa. É a empresa, é a sociedade, é a igreja, são as nossas famílias. Então agora você está entendendo um pouquinho o que nós estamos querendo com essa série. A gente quer pensar sobre esta convivência que em nenhum outro momento da história se deu na configuração que nós estamos vivenciando hoje. Então nós temos aí os Baby Boomers, temos aí a geração X, temos a geração Y, temos a geração Z e talvez aí uma outra geraçãozinha chamada Alfa, né? Então, deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quem nasceu aqui no nosso auditório até 1965? Nasceu até 1965. Levanta a sua mão. Então, ok. Isso aí é a geração chamada Baby Boomers, tá certo?
Quem de 65, 66 em diante nasceu ali até... Deixa eu até passar esse slide aqui para o outro, que tem uma descrição. Isso. Até ali a década de 80. Quem é aí de 66, 67, geração X? Né? Deram um X para a gente porque não sabia o que a gente ia ser. Mas demos coisa boa, né, irmãos? Nossa geração é uma geração que deu certo, coisa boa. Mas, enfim, veio uma outra geração. E aí o pessoal de 80, 85 em diante, tá certo? Aí é a geração milenares, né? De 80, 85 até 95. Quantos estão aqui nessa condição aí? Muito bem, é a geração Y, ok. É a geração que viu, a X também, né? Mas a Y nasceu quando estavam os computadores se tornando computadores pessoais, né? A Apple lançando lá os seus computadores, a descoberta de um sistema operacional chamado Windows, tudo está acontecendo aí. E essa geração cresceu, né, começando a ter um computador de uso pessoal como possibilidade, né, aqueles computadores fantásticos, né, que nós tínhamos e que para acessar a internet, quando começou a internet, era de escada. Você lembra disso? Quantos de vocês chegaram a acessar a internet de escada? Deixa eu ver assim. Que beleza, tá vendo? Essa é a geração X, a Y estava nesse nível. Os meus filhos, né, não o João Pedro, que o João Pedro estaria ali, né, entre o Y e Z, mas os meus menores, o Davi e o Natanzinho, eles não sabem, né, o que é internet de escada, porque eles já nasceram depois aí desse período, os nossos filhos, os nossos netos dessa idade. Eles foram chamados também de millennials. E aí vem a geração Z, e quantos são aí de 95, 96, não é? De 2000 a 2010? Deixa eu ver aqui quantos. Essa geração de Z, mas não é Z de que deu zebra, fique tranquilo, é porque é na sequência da letra, tá bom? E a gente realmente torce para que essa geração dê uma geração abençoada. Não é? Agora, tem os que estão nascendo de 2010 em diante, tá certo? De 2010 em diante. Então, quantos aqui nasceram de 2010 em diante? Estão lá embaixo, né? Já desceram, tem a Hannah que está aqui à frente, né? Essa é a geração que já nasceu digital, a geração mobile, né? Eles já sabem o que é celular e celular com acesso a aplicativo. Mas nós vivemos a experiência, né, de ter um celular. Eu me lembro de quando nós adquirimos um pager. Lembra daqueles negócio? Era pager que botava, né? Um bip, né? Botava assim, aí habitava, né? Habitava, aquilo era bacana, a gente andava aqui na cintura com o maior orgulho, né? A gente era high-tech, altamente tecnológico, né? Tem um bip. Aí tocava aquele negócio, tinha uma mensagem, você tinha que sair procurando um orelhão. Né? Aí dava uma queda, assim, você tinha que procurar um telefone em algum lugar para ligar, né? Saber ou receber o recado, saber alguma coisa, né? Mas aí finalmente veio o celular, aquele aparelho enorme, grande. E depois veio uns menores, né? Com um design mais sofisticado, até que finalmente com a Apple e depois o sistema operacional do Android, a gente teve acesso à internet na palma da mão. E esse celular nosso hoje parece mais um computador de mão, né? Tamanha a articulação que ele possibilita de interação com a internet e tudo mais. Mas as pessoas estão analisando esse comportamento e aí tem algumas características aqui. Claro, veja bem, elas não são precisas, entende? Uma coisa é uma geração X ou uma geração Y que vive nos grandes centros urbanos, nas cidades. Outra é o que vive lá para o oeste, mais para o interior. É uma outra ritmo de tempo. Mas há traços característicos muito próximos uma da outra que de alguma forma permitem essa identificação. Mas não é só uma questão de faixa etária, de quando se nasceu, mas também de educação, de formação, de perfil também socioeconômico, há outros fatores que vão ajudando e contribuir para essa definição. Os baby boomers, de algum modo, são esses idealistas, segundo alguns, revolucionários, mas também que eles têm essa coisa da estabilidade. A geração X é a geração que, por exemplo, aqui no Brasil, representada pelo Cazuza, queria uma ideologia para viver. Lembra dessa música? Ideologia, eu quero uma para viver. Por que ele cantava isso? Porque ele representa um pouco a busca da geração X.
né, que de alguma forma começa a questionar, né, a estabilidade das instituições. Eles são mais competitivos, eles tendem a ser mais individualistas. E aí vem os netos dos baby boomers, a geração Y. E eles são questionadores, começam a desenvolver uma mentalidade mais global, eles estão em busca de experiências que possam autenticar. A geração X gosta dos diplomas, tá certo? Né? A gente estudava para ter diploma, estuda para ser alguém, não é isso? Hoje a geração mais nova diz, grave um vídeo para ser alguém, tá certo? Arranja um canal no YouTube para ser alguém, né? Então é uma outra afirmação, né? Vai para outro viés, tá certo? E a geração C, então, tem essa identidade mais fluida e essa mentalidade diferente, completamente diferente do baby boomers. E o que acontece é que essas gerações estão convivendo na casa da gente, no mundo da gente, né, em uma realidade diferente. E segundo alguns estudiosos, hoje, né, por causa especialmente do impacto das novas tecnologias, da globalização, uma geração para outra, a diferença é de praticamente 10 anos. Não é mais de 25 anos, mas de 10 anos. Eu identifiquei uma palavra-chave em uma pesquisa que encontrei sobre cada uma dessas gerações. Olha que interessante. Não está ali na projeção. Então, a palavra-chave do baby boomers, estabilidade. Estabilidade. Né? Eu me lembro ainda dos meus pais, né, incentivando, de certa forma, que façam um concurso público, porque o que tem lá? Estabilidade. Tá certo? Mas aí a nossa geração queria o quê? A palavra-chave, segundo alguns, da geração X, mudança. Mudança. E aí vem a geração Y. Qual é a palavra-chave da geração Y? Tecnologia. Eles querem consumir tecnologia, são encantados com a tecnologia e a gente também com eles. E qual é a palavra-chave da geração Z? Conectividade. Para nós, geração X, baby boomer, existem duas realidades, certo? A realidade do mundo real e qual é a outra realidade que existe? Virtual. Está vendo? Virtual. Para a geração Y ali, especialmente a geração Z, só existe uma realidade, virtual e real. É tudo a mesma coisa. Eles não fazem, a gente faz. A gente avisa, esse negócio aí do videogame não é real não, hein? Eles sabem que não é real. Para eles não faz diferença. Há uma outra leitura da vida e do mundo. Só que o que a gente precisa entender é que tudo isso traz conflitos, traz tensões. Nas empresas só não, na convivência familiar. Traz também nas próprias convivências em comunidades coletivas, como, por exemplo, a igreja. E é muito importante a gente gastar um tempinho pensando sobre isso, aproveitando aí, né, esse vento favorável de ser o mês de agosto, também a celebração do Dia dos Pais, para pensar um pouco sobre a qualidade dos nossos relacionamentos, de como nós estamos lidando com isso. E, claro, nos outros domingos vamos falar um pouquinho também sobre os anseios de cada geração e sobre como alinhar os nossos anseios na perspectiva da vontade de Deus, de forma que cada geração encontre o seu caminho de construção, de felicidade e realização pessoal, mas com a bênção de Deus. Amém? É uma série que, de alguma forma, vai provocar, eu espero, né, uma alta crítica e um autoconhecimento mínimo, e isso vai ser muito importante, não só para a gente melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, mas olha aqui, e eu espero, em nome de Jesus, que seja também muito, muito importante, muito estratégico essa pequena série de 3 domingos, para a gente pensar em como a gente apresenta o Evangelho de Jesus para a geração seguinte. Livro de livro de Juízes, não Isaías, o livro de Juízes. Se você já tem a oportunidade de ler o livro de Juízes, é um livro que vem antes ali daquele período da monarquia, dos reis, na história de Israel no Velho Testamento. A cada período Deus levantava um líder espiritual, e por isso se chama livro de Juízes. O que acontece é que, logo na introdução, se explica que houve uma geração que não conseguiu comunicar à geração seguinte os valores da palavra de Deus. E por isso, de tempo em tempo, o povo se desviava do caminho do Senhor. Esse é um grande desafio sempre presente em toda e qualquer geração. Tem ela a diferença de uma para outra de 25 anos, ou de 10 anos, ou de 15 anos. Como igreja, nós somos chamados a comunicar o Evangelho de Jesus, passar o bastão da fé, da confiança de Deus para a geração seguinte. Amém? E esse exercício pode ajudar a gente a fazer isso de maneira mais inteligente. Para pensar sobre isso, como lidar com as diferenças, esse é o tema dessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Abra a sua Bíblia aí e vamos ler este texto da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e usar esse texto como
porta de entrada para pensarmos em lições, princípios ou conselhos bíblicos da palavra de Deus que nos ajudem a compreender e a lidar com as diferentes gerações, com as nossas diferenças no convívio com gerações que não são a nossa, né? 1 Coríntios, então, capítulo 12, versos de 4 até 11. Aliás, vamos ler do primeiro verso em diante, ok? Até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 em diante, a Bíblia diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Anátema, diz algumas versões. Mesmo sentido, né? E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e pelo único Espírito, e a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? O que esse texto nos ensina sobre conflito de gerações? Há princípios aí importantes, eu quero destacar alguns. Volta lá. Isso aqui mostra um pouquinho, cadê? A diferença de comunicação de uma geração para outra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos domingos, né? Mas diz que a geração X era desse tipo, né? Depois nos falamos, meu amigo, né? Aí vem o pessoal da geração Y e falou, meu amigo, não é isso? E vem o pessoal da geração Z que, na verdade, não fala, digita, tá certo? Né? Aquele último quadrinho está errado, na verdade, ele não diz, né? FLW, né? Ele digita isso. Mas eu quero destacar os versos 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. E aí Paulo diz, mas a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Quer fazer uma leitura contemporânea? Há diferentes tipos de geração, mas o Espírito pode trabalhar em cada uma delas, é o mesmo. Há diferentes visões de mundo de cada geração, mas o Senhor de cada geração pode vir a ser o mesmo. Há diferentes formas de organizar a vida, o trabalho, de planejar a sua rotina, mas Deus é quem pode efetuar, dirigir e conduzir a todos. A cada geração, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. É com essa leitura contextualizada que eu chamo a tua atenção para alguns fatos desse texto, para que isso ajude a gente, de alguma forma, a pensar no nosso convívio, para que, de alguma forma, o Espírito de Deus nos dê assistência para que a qualidade dos nossos relacionamentos melhore. Primeiro, irmãos, fica evidente, Deus gosta da diversidade. Deus gosta da diversidade. A diversidade não é um problema para Deus. Essa carta de Paulo escrevendo aos Coríntios não está falando de gerações, está falando do reconhecimento que dentro de uma comunidade cristã chamada igreja é possível você encontrar gente com dons, com habilidades, com experiências tão diferentes uma das outras, que eles não percebem que, no entanto, essa riqueza, dessa diversidade espiritual é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então Paulo escreve e diz, gente, presta atenção, essa diversidade de dons é algo que o Espírito de Deus está fazendo.
Gente, essa diversidade de organização ministerial para servir é algo de Deus no meio da comunidade cristã, no meio deste mundo. Essa forma de agir que há dentro da mesma comunidade cristã, isso é algo que Deus está fazendo, mas Deus está agindo em todos, apesar dessa diversidade, a gente estranhar e conflitar às vezes, mas Deus está agindo em todo. E ele diz, essa manifestação da diversidade de Deus, de dons e habilidades, é para que, de alguma forma, a gente possa servir uns aos outros para o bem comum. E este bem comum tem a ver com a realização da vontade de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas famílias, nos nossos negócios e nesse mundo. Amém? Eu aprendo algumas coisas, então, quando olho para esse texto. Olha aqui para mim. Primeira coisa que eu aprendo é que mesmo as coisas boas de Deus, presente de Deus, porque dom é isso, é um carisma, é uma dádiva, é um presente, se não forem bem usadas, podem se tornar um problema. Coisas boas, como presente de Deus, se não forem bem usadas, podem se tornar um problema. Tá certo? Então, eu não sei o uso que você faz da sua faca, mas com certeza a segunda imagem não é a mais recomendável. Não é isso? Coisas boas que a gente pode usar de maneira inteligente, se nós não usarmos de maneira inteligente, elas podem ser um problema. A minha experiência de vida pode ser usada para abençoar, mas a minha experiência de vida pode ser um problema, se eu não souber fazer com que essa experiência se torne algum elemento útil na vida de alguém. O meu conhecimento, o seu conhecimento, as suas competências, a sua habilidade, o que você sabe, pode ser uma coisa boa, mas se você não souber usar com sabedoria, isso pode virar um grande problema na sua família e onde você convive. Então, essa é a questão. O que você está fazendo com os dons, com as coisas que Deus lhe deu, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com as suas habilidades? Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, Paulo escreve para aquela igreja e diz, olha, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Ele está elogiando a igreja nessa primeira carta, no primeiro capítulo, dessa primeira carta. Ele começa elogiando. Ele diz, essa igreja tem muitos dons, essa igreja é rica de experiências da virtude da presença de Deus, essa é uma igreja cheia de dons. Mas olha o que ele diz um pouco mais adiante, no capítulo 3, verso 1. No entanto, irmãos, quando eu me dirijo a vocês, não posso falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E se você não está familiarizado com o vocabulário bíblico, deixa eu explicar. Essa expressão carnal não tem nada a ver com churrasco, amém? Está claro? É uma outra forma de descrever, não é, uma contraposição com o termo espiritual. O que é alguém que anda e vive de forma espiritual? É alguém que o tempo todo está buscando a direção de Deus para a sua vida e a realização da vontade de Deus na sua história de vida. O que é alguém carnal? Alguém que deu as costas para a vontade de Deus, que não tem interesse de Deus, e quando menciona Deus, só menciona Deus para pegar um favor dele. É mais ou menos considerar Deus como um despachante e facilitador da vida complexa da gente. Só busca Deus para ser o facilitador da saúde, do dinheiro, dos relacionamentos, mas não busca Deus como Senhor, não busca Deus para conhecer a sua vontade. Então, quando ele diz, olha, eu não estou falando com vocês como espirituais, eu tenho que falar com vocês como se vocês fossem carnais, porque apesar, lá, 1,7, apesar dos dons espirituais, vocês não estão sabendo lidar com isso. Vocês estão sabendo lidar com isso. E é por isso que ele vai lá naquele capítulo 11 e diz, olha, a diversidade dos dons espirituais de vocês precisam ser usados. Precisa ser usada essa diversidade para o bem comum. Porque eles não estavam usando para o bem comum. É uma igreja dividida, é uma igreja em conflito, é uma igreja que não se entende, é uma igreja que diz a minha preferência por Paulo, a minha preferência por Apolo, seria nos nossos dias hoje, para contextualizar o texto e o tema, é a minha geração, a sua geração. Somos todos geração do Senhor, amém? A questão já não é mais o quanto você é experiente, então a questão não é se você é inteligente ou se você é esperto, mas quanto das suas habilidades você usa para fazer o quê? Para abençoar pessoas. O outro aspecto importante, o texto nos diz que, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 8, que o conhecimento pode trazer orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, diz Paulo. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, por um lado, a gente aprende que a diversidade é alguma coisa que Deus aprecia. Isso não deveria ser novidade. Aliás, olha aqui para mim. Mesmo dentro de uma única geração, baby boom, geração X, seja qual for, a diversidade. Você consegue reconhecer isso? Não há um ser humano igual ao outro. Não é isso?
a íris dos olhos, ou talvez a impressão digital, não é semelhante ao outro. Não há um ser humano dentro da mesma geração que seja igual ao outro. Isso já deveria ensinar para a gente, não é, que Deus gosta da diversidade. Mas como se não bastasse a diversidade de dons, de habilidades, e nós vivemos hoje a diversidade das gerações. Mas às vezes a gente se entrincheira com orgulho. Talvez os mais velhos digam, eu sei mais da vida porque eu vivi mais que você. E sabe mesmo. Sabe mais da vida. A gente espera que os mais velhos sejam mais maduros, inclusive, né? Que nós, os mais velhos, sejamos mais maduros, porque vivemos mais tempos, né? Vivemos mais coisas que os nossos filhos. Isso é uma forma de conhecimento. A questão é, o que eu faço com essa forma de conhecimento que eu tenho? Mas às vezes é uma geração dessa rapaziada, dessa garotada mais nova, que olha para a gente como se nós fôssemos jurássicos, é isso? Jurássicos. E ri porque a gente não sabe, não é isso? Baixar o aplicativo, acessar o aplicativo, não é isso? Quando fala assim, entra na rede, a gente pensa em pescaria, tá certo? E eles riem da gente, né? Mas o fato é que eles dominam o conhecimento com mais habilidades. Mais uma vez eu vi os nossos pequenininhos pegar o celular assim da nossa mão para nos ensinar alguma coisa, né? Para abrir lá e dizer o que faz. De vez em quando a gente acessa o celular e descobre que tem um aplicativo novo, né? Eles são essa geração digital. Tem conhecimento. Mas se esse conhecimento não está a serviço do reino de Deus, só traz orgulho. Só traz arrogância. Não constrói nada de bom. A questão não é mais, então, o quanto você é experiente, inteligente, novo, esperto, mas o quanto você é. Olha isso aqui. Paulo diz aos Coríntios, o conhecimento traz orgulho. Um conhecimento que não vira serviço, que não vira um meio para abençoar outras pessoas. Mas o amor edifica. Quem pensa que sabe alguma coisa, né, ainda não sabe como deve. Há um convite para que a gente se olhe com humildade, se olhe com um sentimento de que a gente depende uns dos outros e que nós temos uma troca de experiência, de conhecimento que pode abençoar a ambos. Mas aí Paulo diz uma coisa importante nesse verso 3, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Olha, me impressiona às vezes alguns vídeos do YouTube como eles bombam, não é isso? Não sei quantos likes. Agora me disseram que no Instagram você não consegue mais ver, não é isso? Quantos likes deram na sua foto? É isso? Você sabe, não é isso? Mas ninguém mais vê, não é isso? É isso mesmo? Me ajuda aí. Né? Eu nem sabia que a gente tinha como ver like no Instagram, para ser sincero. Né? Mas eu vi lá essa matéria dizendo que no Facebook, né, ou no YouTube, eu sei que tem lá quantas curtidas tiveram. Né? E no Instagram tinha alguma coisa parecida a isso, agora não tem mais. Só você vê o seu Instagram, quantas curtidas teve, é isso? Né? Mas alguém que te acompanha não vê, é isso? Me ajuda, é esse mesmo? Por que vocês acham que eles fizeram isso? Por que a turma do Facebook, você sabe, Facebook e Instagram é a mesma coisa agora, né? Então, faz parte do mesmo portfólio de posse lá, né? Dos mesmos donos, né? Por que fizeram isso? Você sabe? Geração, você sabe por que tiraram? Não? Nem eu. Depois vocês descobrem lá e vêm trazer essa informação para a gente. Mas eu desconfio e li em algum lugar, né, que há uma consciência crescente, presta atenção, há uma consciência crescente de que esse negócio de ver quantas curtidas eu tive ou não tive, está afetando muito a autoestima, gerando crise nas pessoas, de uma geração que vem. Porque posta alguma coisa e fica lá vigiando quantas curtidas teve. Eu estava conversando com um pastor de uma grande igreja em Belo Horizonte, mega igreja. Era uma conversa informal, um grupo, e ele confessou, ele disse, olha, no início, cada vídeo meu postado da igreja, da pregação, eu ficava vigiando quantas pessoas iriam visualizar o meu sermão durante a semana. E quantas iriam dar um like curtindo e se haveria algum dislike lá. Ele disse como isso foi difícil para ele. Ele é baby boomers, né? É um veterano, mas ele disse que a igreja dele é grande, muito recursos nessa área. É uma igreja, então, que posta, não vou dizer qual é, né? Posta, né, o seu culto na internet. E ele disse dessa crise pessoal. A questão não é mais o quanto você é experiente, inteligente ou esperto, mas o quanto você é conhecido por Deus. Não é quantas pessoas curtiram você. Olha aqui para mim, é se Deus está curtindo você.
Essa é a sua vida, o jeito que você está vivendo, as coisas que você anda falando, as coisas que anda fazendo, a forma como você trata as pessoas, a forma como você lida com o pecado, se isso é, aos olhos de Deus, alguma coisa que Deus está dando likes, curtidas ou não. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo ali. E ser conhecido por Deus não é que Deus saiba o seu nome ou não, mas significa que há uma relação de intimidade, de cuidado. Uma expressão do juízo final será dita no juízo final, quando Deus vai separar aqueles que, de alguma forma, caminharam no seu projeto de vida debaixo do senhorio do Senhor, debaixo do reino de Deus, e do que rejeitaram o convite do Evangelho vocês eu conheço, mas esses aqui eu não os conheço. O que é interessante é que os dois grupos se apresentam e vão falar do que fizeram, vão falar das suas competências, vão falar dos seus conhecimentos, das suas habilidades, mas é como se Deus estivesse dizendo, o que vocês afirmam que vocês sabem, conhecem a meu respeito, estava só aqui, mas não modelou o coração de vocês, não modelou a visão de vida, de mundo de vocês, eu não conheço vocês. Tão importante quanto ser conhecido das pessoas, e isso pode ser uma coisa boa para o negócio, pode ser uma coisa boa para o nosso estima, mas mais importante ainda é ser conhecido por Deus. Uma geração que está vindo aí, a Y, especialmente a Z e a Alfa, se identifica muito por ser chamada de geração multitarefas. Eles fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, ou pelo menos pensam que fazem, né? Mas o fato é que esse é um termo para descrever determinados comportamentos mais recentes das gerações mais novas, multitarefas. E eu queria chamar a sua atenção para aquilo que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 4, verso 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus gosta da diversidade. A diversidade não é um impedimento para Deus abençoar uma comunidade, uma igreja, uma família. A diversidade é bem-vinda. Mas cabe a cada um de nós, debaixo do senhorio de Deus, usar essa diversidade, trabalhar as nossas diferenças de tal forma que elas possam abençoar pessoas. Amém? E Pedro nos convida a isso. Cada um exerça o seu conhecimento, a sua experiência, o seu dom, o seu olhar do mundo que recebeu para servir os outros, servir a Deus. E dessa forma vai administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Como é que a gente pode experimentar isso? Isso requer da gente humildade. Isso requer de cada um de nós essa decisão de pensar assim, bom, eu não sei tudo, eu sei alguma coisa, eu sei bastante coisa, eu tenho experiência, eu tenho idade, ou eu tenho conhecimento tecnológico, ou eu tenho leitura, ou eu tenho isso ou aquilo, seja lá o que você acha que você tem. Mas a gente precisa ter esse coração humilde para reconhecer que aquilo que a gente tem porque Deus é gracioso, amém? Ele tem suprido nossas necessidades. E os dons, as habilidades, o conhecimento que você tem, você está à disposição para abençoar e servir pessoas. Mas sabe o risco que a gente sempre corre, semelhante à igreja de Corinto, é que as nossas diferenças sejam usadas como muros e não apenas fronteiras. Olha aqui, as diferenças são inevitáveis. Elas podem ser tratadas como fronteiras. Fronteiras que podem ser cruzadas, porque tem lá uma porta que permite você passar de um lado para o outro. Né? Mas o mundo já conheceu, né, que algumas fronteiras, né, elas foram marcadas por muros. A geração X, né, viu os muros caírem, não é isso? Os muros caírem. O muro que dividia a Alemanha, né, o muro que dividia o mundo entre bens em bonzinhos, não é, e mauzinhos, mocinhos e bandidos. Não é? A gente viu isso, mas a gente ainda não aprendeu muito, eu creio. Né? As lições da história nesse sentido. A gente precisa tratar as nossas diferenças não como muros. Tem até um presidente aí que quer erguer um muro entre dois países. Você já viu essa história, não? Né? É um retrocesso histórico. Isso não é solução. Como é que você lida com as diferenças? Como é que você lida com quem pensa diferente de você? Nós vivemos hoje no país uma tensão política que nos dividiu.
aquilo que deveria nos enriquecer. Pelo menos no mundo virtual, a luta continua. Não é? A batalha está lá. E é claro que há muito espaço e deve haver para conversa, para diálogo, para contestação. Mas preste atenção, se a gente não abrir os olhos, as nossas diferenças não vão nos abençoar, elas vão nos amaldiçoar. Que Deus nos dê, pela misericórdia e graça, a capacidade de lidar com as nossas diferenças, com as gerações diferentes, com os pensamentos diferentes. E agora você pode abstrair, esquecer essa conversa toda de gerações e pensar no seu dia a dia em família, na igreja, na sua comunidade que você transita. A gente precisa aprender a tratar o outro como uma pessoa necessária à minha vida, a fazer das nossas diferenças e pensamentos diferentes, pontes. Amém? Pontes, onde a gente se encontra para dialogar, para conversar. E eu quero terminar dizendo que talvez uma grande necessidade seja, nesse processo, nessa conversa toda, a gente nutrir no nosso coração um espírito perdoador. Amém? Tem uma canção do Paulo Baruch, muito bonita, Paulo César Baruch. E a gente não vai cantar ela, mas a gente, ou até pode cantar se você souber, mas a gente separou o vídeo para projetar. E eu quero orar depois desse vídeo, eu quero projetar esse vídeo dessa canção, para a gente fechar esse momento aqui, a gente vai ter um momento de oração. Vamos ficar de pé. Posso amar, posso perdoar, né? Nós vamos orar. Volta lá o meu PowerPoint para me mostrar minha última imagem lá e a última questão. Nós iniciamos falando de gerações. A gente vai pensar em outros temas ligados às gerações nos próximos domingos. Como eu disse, pensar, né, nos anseios, de como a gente pode alinhar a nossa expectativa de vida e anseios de vida, cada geração com a vontade do Senhor. Mas eu queria que você levasse hoje daqui, para a tua semana, esse desafio de saber conviver com as diferenças. Saber conviver com a diferença não significa aceitar aquilo que está errado. Né? Não significa recusar a refletir se é possível, numa conversa, num diálogo, reavaliar uma forma de pensar, né? Mas essa é a questão final. Quanto você está comprometido em compartilhar a graça de Deus com as pessoas. Todo conhecimento, seja de anos de vida, todo conhecimento, seja tecnológico, seja de experiência, enfim, com esse mundo, nada disso tem valor se não for usado como um meio para compartilhar a graça de Deus. Amém? Para a gente ajudar as pessoas a se sentirem melhores, para a gente ajudar as pessoas a encontrar solução para elas. E dentro desse processo todo, que é um desafio, porque é um desafio lidar com quem pensa diferente, é um desafio lidar com alguém que às vezes tem uma palavra, um gesto, né, porque pensa diferente da gente, aquilo gera um conflito, não é? A gente é ferido, é um exercício. E hoje, mais do que em qualquer outra época, esse tema da diversidade deveria ser um tema, uma bandeira nossa, sabe? Não uma bandeira de algumas minorias, mas uma bandeira nossa como igreja. Nós acreditamos na diversidade. Não significa que a gente concorde com aquilo que está errado do ponto de vista da palavra de Deus, mas nós não seremos juízes, não vamos condenar ninguém. Vamos convidar as pessoas para um diálogo, para uma conversa. E oferecer para elas, sim, seja um conhecimento, seja uma experiência, seja o testemunho da nossa fé, do que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Perdão é a palavra-chave para que a gente possa, né, uma das palavras-chave, amor e perdão, para a gente encontrar esse caminho. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez, diante da Tua palavra, diante da compreensão que a gente foi estimulado a ter aqui, do nosso mundo, da nossa época, do nosso tempo, diante, ó Deus, do desejo também que como igreja do Senhor nós nutrimos, o desejo de buscar o Teu senhorio, de buscar o Teu reino, Senhor, para que seja feita na terra a Tua vontade como no céu. Diante desses sentimentos, desses desejos, dessa compreensão, Senhor, nós rogamos, abençoa os nossos relacionamentos.
Abençoa a nossa convivência em nossas famílias. Dê aos pais essa habilidade, essa capacidade compreensiva junto aos seus filhos. Dê aos nossos filhos essa capacidade de compreensão, de coração convertido também em sujeição, ó Deus, às orientações e aos conselhos de seus pais. Dê, ó Deus, a nós, como experiência comunitária de igreja, a nossa convivência em locais de trabalho, Deus, onde estivermos, em que essa experiência do encontro de gerações se manifestar, se fizer presente, ó Deus, desafiando o nosso convívio. Ó Pai, que nesses ambientes a gente seja instrumento da graça do Senhor. Sejamos pacificadores dos ambientes, Pai. Sejamos agentes de reconciliação nesse mundo, nessa sociedade, Deus. Sejamos ponte, ó Deus, entre pessoas, entre famílias, entre conhecidos, entre colegas, entre vizinhos. Sejamos conciliadores, ó Deus, de ânimos, de expectativas, mediadores de diálogo, mediadores de entendimento, Senhor. Ajuda-nos quanto a isso, ó Pai. Trabalha nos nossos corações, para que, ainda que haja diversidade, ó Deus, como um presente do Senhor, nosso coração faça bom uso dessa diversidade. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a amar, ajuda-nos a sermos tolerantes no conversa, no diálogo. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos no tratamento honroso, amoroso uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais acolhedores, a sermos mais compassivos, a sermos mais cheios de compaixão e graça. Ó Deus, que em nossas famílias, que em nossos ambientes de trabalho, que aqui nessa comunidade cristã, que é a igreja, que é a IBAI, essa família espiritual que pretendemos ser, a gente possa experimentar cada vez mais desta graça compartilhada na diversidade. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Pai, coloco diante do Senhor cada um que está aqui nessa noite, e que traz um coração aflito, um coração ferido, um coração ansioso, um coração preocupado, um coração aborrecido, talvez, um coração entristecido e abatido. Agora eu quero pedir, ó Deus, por aquilo que o Senhor conhece do jeito do coração de cada um de nós aqui, que o Senhor visite cada coração com a certeza do teu amor, do teu cuidado e de que o Senhor zela por nós. Dá-nos a tua bênção para a nossa semana. Dá-nos a tua paz ao longo da nossa semana. Em nome de Jesus.